Olá pessoal, tudo tranquilo? Então vamos para a nossa aula de Fundamentos do Direito Penal. Bom, algumas instruções antes. Semana que vem a nossa prova será semelhante às que nós já fizemos anteriormente. A aula de hoje é o finalzinho do conteúdo e o vídeo será mais curto porque nós teremos uma live hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor no início do ano que vem. O palestrante é muito conhecedor do tema. Então eu estarei divulgando na aula para vocês o link e o TDE será também um trabalhinho sobre esta live. É um tema muito importante, afeta todas as pessoas, porque tem a ver com redes sociais, Facebook, WhatsApp, e-mail, tem a ver com o que nós postamos, com as coisas que as empresas podem pegar, né, nossos dados quando nós usamos alguma plataforma digital. Então afeta todas as pessoas, então por isso nós assistiremos essa live hoje. E o videozinho gravado vocês têm assim durante a noite, amanhã, enfim, para assistir, certo? Então hoje é o finalzinho do conteúdo de Fundamentos do Direito Penal. Tem o polígrafo da aula passada que tem esse tema que eu estou repassando com vocês. O artigo 7º, então, trata da extraterritorialidade. No artigo 5º, na aula anterior, nós estudamos a territorialidade. Fatos ocorridos no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Aí nós vimos a extensão do território brasileiro, né? Questão de embarcações, aeronaves, né? Questão dos crimes à distância, nós vimos também no lugar do crime artigo 6º, que é a teoria da ubiquidade. Mas no artigo 5º, que é o contraponto agora com o 7º, então é a teoria da territorialidade. Lei brasileira, fatos ocorridos no Brasil, exceto em vista de acordos, né, que o Brasil é signatário, como, por exemplo, a imunidade de embaixadores, imunidade de consulados, como nós vimos na aula passada. O artigo 7º, ele muda, trata da extraterritorialidade, pessoal. Ele diz que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, mesmo que o fato tenha ocorrido no estrangeiro, a lei aplicável vai ser a brasileira. O inciso 1, nós chamamos de extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Estas 4 situações que eu vou falar agora, que estão no artigo 7º, inciso 1, a linha A, B, C e D, elas terão a sua lei aplicada, a lei brasileira aplicada, independentemente de qualquer situação que possa ocorrer, como, por exemplo, o indivíduo ser condenado no país onde houve o fato. Mas vamos ver aqui o que diz. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, então contra a vida ou a liberdade, por exemplo, tentativa de homicídio, sequestro, e então ocorrido no estrangeiro, o presidente vai aos Estados Unidos e lá há uma tentativa de homicídio. A lei brasileira é aplicável incondicionalmente, não tem condição, é extraterritorialidade incondicional. Mesmo que ele seja condenado pela lei dos Estados Unidos, ele também poderá ser condenado pela lei brasileira. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, por exemplo, tem lá um Banco do Brasil nos Estados Unidos. Então, crimes que atentem contra o patrimônio, é uma empresa brasileira, né? Nós teremos a lei brasileira como aplicável. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, os servidores do Brasil, por exemplo, estando no exterior, atentam contra a própria administração pública, cometem um crime lá de corrupção, por exemplo. Letra D, a linha D, de genocídio. Genocídio é extermínio de raças, de etnias, pessoal. Então, crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, um brasileiro no exterior pratica crimes de guerra, genocídio, extermina com veneno, envenenamento da água de uma tribo, de um bairro, enfim. Então, ele sendo brasileiro ou domiciliado no Brasil, ele responderá pela lei brasileira, mesmo o fato tendo ocorrido no exterior. O inciso 2, pessoal, se trata da extraterritorialidade condicionada. As alíneas A e B, que eu vou falar agora, elas serão aplicadas à lei estrangeira desde que presente algumas condições.
No inciso 1, que eu acabei de falar com vocês, é extraterritorialidade incondicionada. Não há condição nenhuma. Ocorrido aqueles fatos, sempre será aplicada a lei brasileira. Inciso 2, então. Os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B, praticado por brasileiro. Então, um crime praticado por brasileiro. A linha A, algum tratado que o Brasil, tráfico de pessoas, por exemplo, o Brasil se obrigou a investigar e punir esse tipo de delito, por tratado. Então, caso um brasileiro no exterior cometa esse tipo de crime e vier para o Brasil o prender, será aplicada a lei brasileira, mesmo tendo ocorrido o fato no exterior. Mas já veremos que isso tem condições, uma delas é interna no Brasil. A linha B, praticado por brasileiro. A linha C, crime praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não julgado. Então, se o crime for praticado dentro da aeronave brasileira, mesmo privada, enfim, mercante, né, estando no território, se não for julgado lá, o indivíduo que estava nela e vier ao Brasil será punido pela lei brasileira. Parágrafo 1º dá a regra do que eu acabei de falar, que o inciso 1, aqueles crimes, as 4 linhas que eu falei, crime praticado contra a vida e a liberdade do presidente, contra o patrimônio da União, contra a administração pública por quem está a seu serviço, né? Aquelas 4 linhas, o parágrafo 1º diz assim, do 7º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, essas 4 linhas do artigo 7º, inciso 1, né, crime contra a vida ou liberdade do presidente, patrimônio, né, dos entes públicos brasileiros, contra a administração pública por quem está a seu serviço, e de genocídio, independentemente, tendo eles sido praticados no estrangeiro, se o indivíduo foi punido lá no estrangeiro pela lei estrangeira, ele será processado e punido pela lei brasileira também. Por isso a gente diz que é uma extraterritorialidade incondicionada, não há condição nenhuma. O Brasil tem que processar e punir se for o caso de punição. Então, por isso é extraterritorialidade incondicionada. Aplica-se a lei brasileira a fato ocorrido no estrangeiro. Nos casos do inciso 2, que são os crimes que eu acabei de falar no inciso 2, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B, praticado por brasileiro. C, praticado em aeronave privada brasileira, embarcação privada brasileira, no exterior, será aplicada a lei brasileira, desde que, olha as condições. Então, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. E elas são concurso, tem que estar todos presentes. Vamos lá. A linha A. Então, por exemplo, um crime praticado por brasileiro no estrangeiro, um homicídio comum, um brasileiro matou um argentino. Como é que o Brasil vai proceder para punir esse indivíduo? Porque foi na Argentina. Vai ser a lei brasileira ou vai ser a lei argentina? Está descrito que será aplicada a lei brasileira dependendo das seguintes condições. Vamos ver quais são as condições. A linha A, do parágrafo 2º do artigo 7º. Entrar o agente no território nacional. Então, o brasileiro na Argentina matou um argentino. Para aplicar a lei brasileira, a primeira condição é esse agente brasileiro ter ingressado no território brasileiro. A linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Bom, na Argentina o homicídio também é crime, né? A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. O Brasil autoriza a extradição de qualquer crime, menos os políticos e de opinião. Esse não é um crime político, é um homicídio comum, sem conotação política. D, ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena. Repetindo, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena lá. Olha a diferença para os crimes do inciso 1, esses do inciso 2. Se ele cumpriu pena lá, no outro país, no nosso exemplo na Argentina, ou foi absolvido, o Brasil não vai puni-lo. Ele já cumpriu pena ou já foi absolvido, então o Brasil não vai processá-lo. No inciso 1 não interessa isso, o Brasil sempre punirá aqueles 4 casos do inciso 1 do artigo 7º, porque é extraterritorialidade incondicionada. E a linha E,
não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Bom, então aqui nós apresentamos as 5 alíneas para que um indivíduo, qualquer das 3 situações do inciso 2, que é, repetindo, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B, praticado por brasileiro. C, praticado em aeronave, embarcação brasileira de natureza privada. Tem que reunir essas 5 condições para o Brasil punir. Se faltar uma delas, o Brasil não pode processar e punir o indivíduo. A linha E, que é a última que eu li, a última condição, diz não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Existem algumas formas de perdão, que vocês vão aprender no penal, a teoria das penas, que o indivíduo pode ser perdoado. Então, se for perdoado no país estrangeiro, o Brasil não pode puni-lo. Ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade. Por exemplo, prescrição. Existe o Instituto da Prescrição, que vocês verão na teoria da pena, que todo crime tem um tempo para ser punido. Então, se prescreveu segundo a lei mais favorável, no nosso exemplo, na Argentina ou no Brasil, havendo a prescrição, ele não pode ser punido. Bom, em suma, a extraterritorialidade condicionada, parágrafo 2º do artigo 7º, está aqui demonstrando quais são as condições para poder punir as pessoas que praticarem o delito no estrangeiro, puni-las com a lei brasileira, mesmo tendo praticado no estrangeiro, né, nessas 3 alíneas, A, B e C do inciso 2. O parágrafo 3º do artigo 7º diz: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, um estrangeiro que mate um brasileiro, cometa um crime contra um brasileiro, né, no estrangeiro, e lá ele não for punido e estiverem reunidas as 5 alíneas que eu acabei de ver com vocês do parágrafo 2º do artigo 7º, o Brasil poderá punir esse estrangeiro também por ter sido um crime praticado contra um brasileiro. A linha A. Repetindo o parágrafo 3º, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. Então, também, além das 5 alíneas do parágrafo anterior, se o país onde ocorreu o fato não pedir a extradição, ou o Brasil negou a extradição, aí o Brasil pode punir também esse indivíduo que atentou contra um brasileiro. E B, houve requisição do ministro da Justiça. Então, repetindo, o parágrafo 3º diz que será aplicada aos estrangeiros que praticarem fatos contra brasileiros no estrangeiro a lei brasileira, desde que reunidas as 5 alíneas do parágrafo 2º, e mais, não foi pedido, então, ou negada a extradição, e houve requisição do ministro da Justiça. Artigo 8º, pessoal, diz o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então, por exemplo, pode ser utilizado o artigo 8º para diminuir a pena de um brasileiro, de alguém que cumpriu pena no estrangeiro, nos casos do parágrafo inciso 1º do artigo 7º. Por exemplo, um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, o Brasil vai aplicar a lei brasileira conforme está descrito no inciso 1 do artigo 7º, independentemente de qualquer condição. É caso de extraterritorialidade incondicionada. Digamos que o indivíduo também tenha sido punido no estrangeiro, lá onde ocorreu o fato. Lá ele pegou uma pena de 5 anos. No Brasil, como é extraterritorialidade incondicionada, esse indivíduo pegou 6 anos. Se o Brasil conseguir um dia capturar esse indivíduo, ele ingressar no Brasil, por exemplo, de alguma forma ele conseguir capturar esse indivíduo, ele terá que cumprir 1 ano de pena. Né? Ocorrerá isso. Se fosse nos casos do inciso 2 do artigo 7º, o indivíduo cumpriu 4 anos, o Brasil não pode puni-lo, porque já cumpriu, porque um dos requisitos está na linha D do parágrafo 2º do artigo 7º é não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Se ele cumpriu pena, mesmo sendo menor, no caso da extraterritorialidade condicionada, parágrafo 2º do artigo 7º, ele não pode cumprir no Brasil. Mas no inciso 1, né, que são os casos dos crimes
de extraterritorialidade incondicionada, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º do artigo 7º, ele vai ter que cumprir a diferença da pena se a pena que ele cumprir no estrangeiro for menor. E se a pena for igual, ocorre isso. Se a pena for diversa, então terá que haver de alguma maneira computada, né? Então a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Então o indivíduo lá foi punido a PRD e aqui a PPL. Vai ter que haver então um encontro aí de contas, enfim, transformar a PRD em PPL, por exemplo. A pena restritiva de direito, serviço comunitário, transforma ele em dias de pena privativa de liberdade, por exemplo, e ver quantos dias faltam para cumprir. Somente nos casos do inciso 1 do artigo 7º, extraterritorialidade incondicionada, aplica-se a lei brasileira aqueles 4 casos do inciso 1 do artigo 7º, quando esses fatos ocorrerem no exterior. Somente para esses casos. Se for o caso do inciso 2, extraterritorialidade condicionada, se ele já cumpriu uma pena, o Brasil não pode aplicar outra pena. Artigo 9º do Código Penal. A eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, ou seja, aplicada no estrangeiro, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para... Bom, pessoal, uma sentença aplicada no estrangeiro, se vier para o Brasil, ela pode, se os efeitos da lei brasileira são os mesmos efeitos da sentença, da lei estrangeira que aplicou-se à condenação, ela será homologada no STJ. Se homologada, poderá ser cumprida no Brasil. Então, um país sentenciou alguém no estrangeiro, manda para o Brasil, o STJ averigua, faz as averiguações necessárias, questão de formalidade, por exemplo, respeitado o contraditório, para defesa, por exemplo. E se ela produz os mesmos efeitos no Brasil, a pena é a mesma, é semelhante, o Brasil pode cumprir aqui se o condenado estiver no Brasil. Mas observem, o artigo não fala em pena privativa de liberdade. Vejamos. Inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Não fala em penal. Então, reparar o dano, restituir bens, o Brasil pode cumprir essa sentença se o STJ homologar. Inciso 2. Sujeitar a medida de segurança. Medidas de segurança são, no Brasil, para os inimputáveis. Então, se o cumprimento for uma internação em um hospital, um manicômio judicial ou um tratamento ambulatorial, o Brasil pode cumprir. Então, não há possibilidade do Brasil cumprir PPL, pena privativa de liberdade, de alguém que foi condenado no estrangeiro. O Brasil não homologa essa sentença, conforme o artigo 9º do Código Penal. O parágrafo único do Código Penal diz o seguinte, do artigo 9º do Código Penal, então artigo 9º, eficácia de sentença estrangeira, parágrafo único. A homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, dependido da parte interessada. O inciso 1 é reparação de dano, restituição de objetos, então vai ter que haver junto à sentença condenatória proferida no estrangeiro um pedido da parte interessada. Então, o estrangeiro está residindo no Brasil, foi condenado no estrangeiro a restituir um objeto, por exemplo. Então, um produto de crime, por exemplo. Então, nesse caso, poderá haver essa restituição, o STJ pode homologar, que é reparação de dano, restituição de objeto, mas terá que acompanhar um pedido da parte interessada. Inciso 2. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Então, o Brasil ainda exige, para cumprir esse tipo de sentença da medida de segurança que eu dei o exemplo, que é o inciso 2, sujeitar a medida de segurança, inciso 2 do artigo 9º. O Brasil exige que haja tratado de extradição, conforme diz a linha B, ou que, se não haja tratado de extradição, que haja requisição do Ministro da Justiça lá do exterior. O artigo 10, pessoal, do Código Penal. O artigo 10 fala da contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, quer dizer o seguinte, ele é diferente dos prazos do processo penal. Um prazo
penal, por exemplo, a prescrição, ela começa a contar no dia do fato e não no dia posterior. No processo penal, vocês estão acostumados que normalmente começa a contar no dia seguinte à notificação, ao conhecimento do fato. Nos prazos penais, começa no dia, então inclui-se o começo, mas exclui-se o último, né? Então, o prazo prescricional começa a contar no dia do fato e não no dia posterior. Obviamente exclui-se o último, porque aí vai terminar um dia antes, já que se conta no dia do fato e não no dia seguinte ao fato. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O calendário comum, né? Um ano tem 365 dias, né? É assim que é contado os prazos penais. Artigo 11. Frações não computáveis na pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e a pena de multa as frações de cruzeiro. Seria talvez centavos hoje, né? Então quer dizer o seguinte, quando vai contar uma pena privativa de liberdade e nas restritivas de direito, despreza as frações de dia, não conta meio dia, é um dia inteiro. O indivíduo pegou 1 ano e 10 meses, então vai se contar 1 ano pelo calendário normal e 10 meses pelo calendário normal. Se não vai ter meio dia, 2 horas, 3 horas, isso não existe, é pelo dia, então despreza essas frações de dia. Legislação especial. Artigo 12 e último artigo que nós temos para estudar. As regras gerais deste Código aplicam-se aos tratados aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo efetivo. Bom, pessoal, esse caso é o seguinte. Vocês sabem, já falei para vocês, que o Código Penal tem a parte geral e a parte especial. A parte geral, ela é aplicada a todos os institutos que tem ali, como a tentativa, como a questão dos regimes de cumprimento de pena, como a participação, autoria, coautoria, participação, a todos os delitos previstos na parte especial, desde o 121 ao homicídio até o 300 e tanto lá, que é o último artigo do Código Penal. Então, digamos o seguinte, se o indivíduo cometer o crime de homicídio, matar alguém, eu usarei o artigo 29 se esse crime for praticado por 2 pessoas. Eu verei se os 2 são autores, né, com autoria, ou se um é autor e o outro é partícipe. Artigo 29. Eu usarei o artigo 14, inciso 1 ou 2, para saber se é delito de homicídio consumado ou tentado. Então, no artigo 14, inciso 2, está o conceito de tentativa. Se o indivíduo praticou o homicídio, fatos tendentes ao homicídio, mas não conseguiu matar, então eu vou combinar o artigo 121 com o artigo 14, inciso 2, que é o homicídio tentado. Vai formar o homicídio tentado a combinação do 121 com o 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Agora, por exemplo, se eu pegar a Lei 8.137, que trata dos crimes tributários, bom, lá não há previsão de tentativa, não há previsão de participação, então eu utilizarei o artigo 29, que é a participação, a autoria, coautoria, né, concurso de pessoas, e o artigo 14, inciso 2, na aplicação da pena no processo penal. Então, para mim saber se foi um crime tentado, se foi um crime praticado por 2 pessoas, no caso do tributo, se foi praticado em concurso, eu vou usar o artigo 29 da parte geral do Código Penal. A questão é, então eu posso utilizar a parte geral, né, conforme diz o artigo 12, em leis especiais. A questão é, se a própria lei dispuser que, de modo diferente da parte geral, eu não posso usar a parte geral, eu tenho que usar a lei especial. Lei 8.072 de 90, vamos ver aqui, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Lei 8.072 de 25 de julho de 1990. Diz o parágrafo 1º, são considerados hediondos os seguintes crimes. Vem o parágrafo 2º, vem o artigo 2º, desculpe.
Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são suscetíveis de anistia, graça ou indulto. Anistia, graça ou indulto está previsto na parte geral do Código Penal, no artigo 107. Vamos ver aqui, ou 109, 107. 107. Extingue-se a punibilidade. Pela morte. Então, a gente, inciso 2 do 107, pela anistia, pela graça ou pelo indulto. Então, um crime praticado, tipificado no Código Penal e praticado por uma pessoa, ele seria, se fosse caso de graça, perdão, anistia, seria feito pelo Código Penal, artigo 107, inciso 2. Mas no caso da Lei 8.072, o artigo 2º diz que não pode. Então eu tenho que cumprir o que está no artigo 2º da Lei 8.072, porque ela é uma lei especial, eu vou usar o regramento dela e não da parte geral do Código Penal, que é uma lei geral. Vamos ver o parágrafo 3º aqui. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Bom, se for crime hediondo, existem questões aqui que o STF já está considerando inconstitucional, né? Mas como hipótese, e eu vou usar o parágrafo 1º, mas tem alguns casos já que o STF está considerando inconstitucional esse parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprido inicialmente em regime fechado. Então, em tese, em que pese o STF está se posicionando contrariamente, já caso de inconstitucionalidade, um homicídio qualificado, por exemplo, aqui diz que homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Então, se um homicídio qualificado, que é considerado crime hediondo, for praticado, ele deveria iniciar essa pena em regime inicialmente fechado. Normalmente vai ser, porque a pena é alta, né, de 12 a 30 se for consumado, não tem como não ser inicialmente em regime fechado, porque o artigo 33 do Código Penal estabelece que acima de 8 anos a pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado. Então, mas de qualquer maneira, os crimes hediondos eu tenho que usar o parágrafo 1º e não o artigo 33 do Código Penal. Vamos ver uma outra hipótese aqui. Bom, tem mais leis, diversas leis que tratam dessas questões, mas a regra é essa, pessoal. Se ocorrer o fato, um criminoso, e for capturado na lei especial, e na lei especial dispuser como todo o regramento para puni-lo e para cumprir pena, então onde será aplicada a lei especial. Se ela não dispuser nada, como concurso de pessoas, como a questão da tentativa e da consumação, se aplica a parte geral do Código Penal, a lei especial. Então a regra é: pode-se aplicar a parte geral do Código Penal às leis especiais, desde que a lei especial não fale de maneira diferente. Certo, pessoal? Então, semana que vem nós temos a nossa prova, será o mesmo estilo das anteriores. E não esqueçam que vocês têm um link para hoje à noite para assistir uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no ano que vem, início do ano que vem, e ela atinge a todos nós. Então é importante. E o TDS será sobre essa palestra. Então, boa semana a todos.